Oiê, eu sou a Nayara Assunção. Desejo um ótimo dia para todo mundo. E eu venho aqui através desse vídeo trazer uma palavra que o Senhor me deu, né? Colocou no meu coração e assim, uma palavra que edifica, né? Porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, né? E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, ela está em Joel 2:12. A misericórdia do Senhor. O que o Senhor fala aqui pra gente? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepender do mal. Aqui nesse texto, o Senhor está falando com a gente o que Ele quer que a gente faça. E converter o coração ao Senhor geralmente não é um trabalho muito fácil, não. Porque no tempo do Antigo Testamento era muito comum, quando uma pessoa estava triste, quando uma pessoa estava passando por uma situação difícil, ela rasgar suas vestes. Em sinal daquela tristeza, em sinal da situação ruim que ela estava vivendo, né? O rei Davi mesmo, ele quando o filho dele está doente, o primeiro filho que ele teve com Betseba, ele se veste de pano de saco, sabe? Para mostrar que ele não estava satisfeito com aquela situação, que aquela situação estava trazendo sofrimento. Mas só que aqui, o que o Senhor quer dizer aqui nesse texto para a gente é que Ele não quer isso mais. Ele não quer a aparência externa, Ele quer o coração, porque às vezes a gente se mostra uma santidade tão grande, mas o nosso coração não é santo. Às vezes a gente mostra uma vida tão de Deus, mas no nosso coração existem pecados que a gente não consegue se libertar. E é isso que o Senhor tem falado aqui nesse texto pra gente. Pra gente se converter de todo o nosso coração. Não é só as vestes. Não é só o comportamento, mas é todo o coração. Porque às vezes a gente está falando que ama o próximo, mas a gente está invejando o próximo, a gente está com raiva do próximo, a gente está pecando contra o nosso irmão. Às vezes a gente fala assim, não, eu gostei de certas coisas, mas a gente não gostou. E o Senhor, Ele sabe como que é o nosso coração. O nosso coração, ele não é secreto para Deus, ele é secreto pro próximo, né? Porque a gente pode estar falando que está de um jeito, mas o nosso coração ele pode estar de outro. E aqui ele dá a instrução toda. Converteis-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, choro e com pranto. A direção o Senhor já deu. Com jejum, com choro e com pranto. Não tem como a gente ter um coração rendido ao Senhor, não tem como a gente ter um coração quebrantado na presença do Senhor se não tiver arrependimento de pecado, se não tiver arrependimento das nossas ações. Às vezes precisamos confessar nossos pecados diante de Deus e para alguém próximo. Isso é necessário porque tem pecado que precisa de libertação, tem pecado que a gente não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda. E é impossível você ter um relacionamento com Deus se você não tiver um coração voltado a Ele, um coração obediente. Porque do que adianta a gente querer o dono da bênção se a gente não deixa o dono da bênção nos moldar, nos quebrantar, nos transformar a velha criatura em uma nova criatura, uma criatura edificada por Ele. E essa palavra, ela é uma palavra tão atual, ainda mais nesse mundo que a gente vive, um mundo de aparências, um mundo que a gente tem que ser visto, né? Principalmente em rede social, que a gente tem que ser visto, que a gente tem que ser aplaudido, que a gente tem que ganhar like, que a gente tem que ganhar seguidores. Mas e aí, o que adianta
a gente se encher de likes, se encher de seguidores e não ter aprovação vinda do céu. Não ter um coração rendido ao Senhor e estar entristecendo o nosso Senhor, o nosso Salvador. A entrega de Jesus na cruz, ela mostrou como o coração dele era rendido à obediência ao Pai. O que Jesus fez por nós na cruz foi algo assim impensável, que se a gente fosse parar para pensar, você não morreria por um pecador. Ah, mas eu não pedi para que Jesus morresse por mim. A resposta está aí que entra a graça. A graça ela é de graça. Mas a gente tem que querer ela. E o Senhor, Ele quer um coração rendido. Ele não quer um coração perfeito. Ele não quer um coração santo. Ele quer um coração rendido. Um coração quebrantado. Um coração que busca se santificar na presença dEle. Um coração que quer a presença dEle, que quer que Ele molde segundo a sua vontade. O Senhor quer mudança. Às vezes a gente quer mudança, mas a gente não quer passar pelo processo. A verdade é essa. Porque quando a gente está passando por determinados processos, ainda mais na caminhada cristã, dói. Dá um desespero. Você pensa assim, meu Deus, está tudo contra mim, mas não é. É Deus arrancando aquilo que não presta para colocar o novo. É o Senhor tirando o que não presta e colocando dele. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. Pensem em entregar o coração de vocês para o Senhor de toda a verdade e de todo o coração mesmo. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, tá? O Joel 2, do 12, Joel 2:12. E que a presença do Senhor esteja com cada um de vocês, tá bom? Tenham um bom dia.